casa de Deus somos todos iguais. Não há títulos, não há classe social, não há sexo, não há raça. Todos estamos na casa do nosso Pai. E se aqui você veio nessa noite, aceitando o convite do Espírito, creio que foi isso, com certeza foi isso, saiba que você vai alcançar aquilo que você veio buscar pela fé. Estamos iniciando uma semana, muitos não precisam trabalhar hoje ainda, e nessa semana que eu falei amanhã, alguns tiveram que começar hoje, mas independente de qual seja a sua condição, saiba que você tem um Deus em quem você pode confiar. Saiba que você tem um Deus que está disposto a ouvir as suas orações, os seus clamores. E Ele está aqui nesta noite conosco, participando da nossa oração, atento a tudo que está sendo falado hoje. Antes de nós pensarmos, eu queria pedir que os irmãos se lembrassem nas suas orações da irmã Lucy. Irmã Lucy Talpico. Ela teve um problema de saúde hoje, no começo do infarto, e ela está internada para vários exames e pela toda quem sabe como funciona. Deus possa colocar a sua mão poderosa na vida dessa filha. Os irmãos se lembrem dos seus lares de orar pela irmã Lucy durante essa semana. Vamos então abrir a palavra de Deus. Antes de abrirmos, eu convido você a fechar seus olhos. Sei que já oramos. Mas a oração não quer demais, o que você acha? Feche seus olhos. Querido Deus, aqui nós estamos mais uma vez em tua casa de oração. Agradecemos porque o teu poder se manifesta em nossa vida. Temos o alimento, temos o abrigo, o Senhor nos dá a vida, o privilégio de estarmos aqui em tua casa nessa noite. Nós já cantamos, já oramos, já expressamos a Ti o que está em nosso coração, e o nosso desejo agora é ouvir a Tua voz falando conosco. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito opere em nós a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade é nos abençoar, sabemos que a Tua vontade é nos salvar pelos méritos de Cristo Jesus, e que o Teu poder se cumpra em nossa vida nesta noite, que o Teu poder seja a única força operante entre nós aqui. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém. 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 Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro mais bonito da Bíblia. Um tempo atrás aí eu perguntei qual é o livro mais bonito da Bíblia, ninguém soube responder. Daniel. Vocês aprenderam já? A Daniel. Ah, aprenderam, né? Ah, ainda bem. Fico mais tranquilo, senão eu vou achar que vocês não entenderam nada daquele sermão lá de trás. Daniel, o livro mais bonito da Bíblia. Eu não sei porquê, mas é, né? O que vocês acham? Eu acho, pelo menos, né? Bom gosto com o nome de livro. Daniel capítulo 12. Ou melhor, Daniel capítulo 2. E nós vamos ler aqui alguns versos do capítulo 2 e alguns versos do capítulo 3. Eu vou esperar que você ache aí, Daniel capítulo 2. Se você está usando essa Bíblia bonita igual a minha aqui, ó, né? Então é a página 589 do Antigo Testamento. Se você não está usando essa Bíblia como a minha, boa sorte. Está depois de Ezequiel e está antes de Oséias, tá bom? Daniel capítulo 2. Ok? Vamos ler a partir do verso 31. Daniel capítulo 2, a partir do verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de quê? De prata, isso mesmo. O ventre e os quadris de bronze. As pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Muito bem.
Verso 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras do estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Vamos para o capítulo 3, a partir do primeiro verso. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à congregação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, que viessem à consagração, da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros, todo o povo ali, e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 4 agora. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado aonde? Nada de fogo ardente. Nós vemos aqui a descrição de duas estátuas. Uma estátua no capítulo 2 e uma outra estátua no capítulo 3. Irmã, a senhora está perdida comigo hoje, eu vou descer aqui para baixo. Uma estátua no capítulo 2 e uma estátua no capítulo 3. A estátua do capítulo 2 do livro de Daniel é a visão do mundo pelos olhos de Deus. A estátua do capítulo 3 de Daniel é a visão do mundo aos olhos do ouro. No capítulo 2, nós vemos ali retratado a história da humanidade a partir dos grandes reinos, dos grandes impérios, que começaram com quem? Com a própria Babilônia, com o próprio rei Nabucodonosor, que havia tido a revelação de Deus. A cabeça, ouro, prata, que simbolizava a Pérsia, bronze, que simbolizava a Grécia, ferro, Roma. E agora lá nos pés, a Bíblia apresenta os pés foram feitos de ferro e de que mais? Barro. Você consegue imaginar uma estátua tão grande e pesada, contendo metais pesados como ferro, como bronze, como ouro, sendo sustentado por pés de ferro e barro? Você acha que isso dá certo? O que você acha? Não dá muito certo. Mas na visão, essa estátua ficou por um tempo em pé, sustentada por barro e ferro. Reinos divididos. Alguns reinos eram fortes de ferro, outros muito fracos, frágeis como o barro. Mas a história não termina na estátua. Uma pedra aparece, ela é lançada e ela atinge o quê? Os pés da estátua. E agora não só os pés, mas
toda estátua é o quê? Destruída. Como pó, a Bíblia diz. Como pó. E essa pedra cresce, cresce e toma conta do mundo. É a volta de Jesus. A visão do mundo, através dos olhos de Jesus, nos apresenta um mundo que vai de mal a pior. O contrário da visão da estátua no capítulo 3, onde você vê ali uma estátua toda feita de quê? De ouro. Uma estátua de ouro bonita, grande, 3 metros de largura, 30 metros de altura. O que você acha bonito uma estátua dessa? E agora, todas as pessoas, todos os líderes estavam ali diante daquela estátua. Esta é a visão do mundo. Vai melhorar, vai dar certo, a nossa estátua é bonita. Olha a música bonita que toca aqui ao som dos instrumentos. Vale a pena ficarmos juntos aqui. Agora vai dar certo. Agora vai. Vamos melhorar. Para usar uma linguagem bem atual. O gigante acordou. Não é assim que a gente ouve dizer? Mas a visão de Deus para o nosso mundo é a visão de um mundo que vai de mal a pior. Ele está num caminho descendente, está descendo, descendo, descendo e descendo, e ele não vai melhorar em nenhum aspecto. Talvez você possa pensar assim: nossa, mas você está muito pessimista. Não é eu que sou pessimista, é a Bíblia. A Bíblia está dizendo que o nosso mundo vai de mal a pior. E veja se isso não é verdade em todos os aspectos. No aspecto moral, no aspecto econômico. Os dedos da estátua que simbolizavam a Europa dividida ao final do Império Romano. Olha lá como está a Europa hoje. Vamos nos unir, né? A unidade, né? A comunidade econômica europeia. Todo mundo agarradinho na Alemanha lá com medo de cair no buraco, né? A Europa está assim, de mal a pior. Valores, princípios, segurança. As pessoas têm medo de sair de casa. Elas não têm segurança, porque elas podem ser assaltadas, elas podem tropeçar no buraco na calçada, cara. Nem andar tem como andar hoje mais em segurança. E o mundo não vai melhorar. Ele começa com o ouro e ele termina com o barro. Ele só vai melhorar no dia que uma grande pedra for lançada e destruir todos esses reinos produzidos pela mão do homem. Mas completamente diferente dessa visão, da visão divina do mundo, a visão do homem com relação ao mundo. Uma bela estátua de ouro, uma bela música, com belas pessoas. Não, olha, confie que vai dar certo, agora vai. Não precisa se desesperar. Há solução, há jeito, vamos conseguir, vamos consertar. E a nossa grande dificuldade é entendermos que temos a visão de Deus, mas vivemos no meio da visão do mundo. Como conciliar? O que fazer? Quanto custa para nós fazermos a vontade de Deus? Quanto custa para mim ser fiel a Deus? Quanto custa para você ser fiel a Deus? O plano do inimigo de Deus é fazer com que nós percamos de vista a volta de Jesus. Porque ele sabe muito bem que o dia que Jesus voltar, ele já está com a prisão decretada, mas no dia que Jesus voltar, ele vai ser preso de fato, de direito. Apocalipse 20 fala sobre isso. Ele vai ficar 1000 anos aqui nessa terra sozinho, ele e seus capangas, pensando nas coisas que eles fizeram e deixaram de fazer.
Então ele quer, por toda a lei, adiar a volta de Cristo. Porque ele sabe que a volta de Cristo é o final, é a perdição para ele. Então ele convence homens e mulheres a achar que vão conseguir resolver os seus problemas e não precisam da volta de Cristo para resolver seus problemas. Mas a Bíblia diz que o evento que vai resolver os problemas da humanidade é a volta de Cristo. Porque esse mundo não vai conseguir resolver sozinho os seus problemas. Porque a humanidade não tem a capacidade necessária para resolver os seus problemas. Nenhum tem. Não tem condições. E não irão conseguir. Mas o inimigo de Deus quer que nós pensemos assim. E ele vai nos distraindo. Ele vai confundindo a nossa mente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu ficar para cá que era meu filho. E aí quando colocar lá na net lá, não sabe quem falou, né? A igreja fala muito. E eu nunca ouvi falar nesse tema, nessa igreja aqui. E hoje eu vou falar nesse tema. E aconteça o que aconteceu. A igreja fala muito sobre cinema, sobre TV, sobre diversões. Por que não pode ir? Se em casa eu vejo o mesmo filho, qual é o problema? Então eu vou te falar qual é o problema. O problema é que você e eu temos crenças. Nós temos convicções claras e firmes. Por exemplo, nós acreditamos no casamento. Sim ou não? Instituído por Deus. Agora, como que eu vou gastar 1 hora por dia do meu tempo assistindo a uma novela que prega o amor livre? Que fala assim, olha, você tem que ser feliz. O importante é ser feliz. Se você não está feliz no seu casamento, procure a felicidade. A sua felicidade não pode estar atrelada a uma pessoa, mas a você e o seu sentimento. Como que você vai assistir, ouvir e ver algo que é contra as suas crenças? Você e eu cremos que quando a pessoa morre, ela morre, não é assim? Vai estar debaixo da terra e vai dormir o sono da morte até a manhã da ressurreição. E como que agora eu vou pagar para assistir um filme que prega que a pessoa não morre, que vai não sei para onde, que volta não sei para onde? Eu não creio nisso. E por que eu estou vendo isso? É só para confundir a minha cabeça. É o que o inimigo quer, confundir a nossa cabeça. Para que nós achemos que temos condições de resolver nossos problemas por nós mesmos. Mas a estátua de Daniel 2 vai desabar como um castelo de cartas, porque ela não se sustenta por si só. Deus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso ídolo. Como que eu posso seguir alguém que não crê nas coisas que eu creio? Como que eu posso admirar alguém que não come o que eu como? Como que eu posso ter no meu quarto um pôster de alguém que não veste o que eu visto, que não crê no que eu creio, que não fala o que eu falo, que não tem a vida que eu tenho? Você entende o que eu estou falando? É uma bela estátua de ouro, mas não é a visão de Deus para o mundo. Quanto custa então fazer a vontade de Deus? Pode custar tudo. Pode custar tudo para uma menina que ama o seu namorado. Mas agora o namorado fala para ela assim, olha, se realmente você me amasse, você sairia comigo e iríamos para o motel. E ela diz assim, olha, eu não posso fazer isso, você está ferindo meus princípios. Então o namorado o abandona e vai embora. E ela perdeu o seu namoro. Quanto custou? Tudo. Quanto custa fazer a vontade de Deus? Quanto custa seguir a Deus? Pode custar tudo para alguém que procura um serviço e depois de muito tempo encontra. Aí o empregador fala assim, olha, você precisa trabalhar em que dia? Mas eu não posso.
Mas lá fora tem centenas de pessoas que trabalhariam no seu lugar. Então eles vão ter que trabalhar no meu lugar, porque eu não posso ser os discípulos. Quanto custou para aquela pessoa? Tudo. Daniel capítulo 3 diz que as pessoas estavam diante daquela estátua, a visão do mundo, e ao ouvir a música bonita elas deveriam se prostrar e reconhecer que essa era a maneira certa de viver. Mas você conhece a história. Algumas pessoas se ajoelharam, mas algumas pessoas ficaram em pé. Eu fico imaginando que talvez haja nessa história um meio termo. Talvez algumas pessoas se ajoelharam realmente diante daquela estátua de ouro. Talvez algumas pessoas, e a Bíblia diz que 3 pessoas ficaram em pé, erguidas. Nós não acreditamos nessa forma, nessa visão do mundo, nesse humanismo que está sendo apresentado. Não é assim que Deus vê o mundo, como vocês estão vendo. Mas eu imagino que algumas pessoas, embora quisessem ficar em pé, não ficaram. Embora quisessem se ajoelhar, também não se ajoelharam. Como elas ficaram então? Agachadas. Porque quando você está agachado, você desfaz. Não é verdade? A pessoa na sua frente pode se ajoelhar, pode ficar em pé. Mas quem está lá não sabe se você está ajoelhado, agachado. Você se disfarça, não é verdade? Eu imagino que naquele dia, perante aquela estátua de ouro, muitas pessoas estavam agachadas. Porque elas queriam estar em pé, mas elas não tinham coragem de estar em pé. Mas elas também sabiam que não podiam se ajoelhar. Mas elas estavam agachadas. E sabe o que acontece quando você se agacha? Exceto se você for uma pessoa que faz exercícios regulares. Mas se você for como eu, sabe o que acontece quando você fica muito tempo agachado? Começa a doer as pernas, o joelho, especialmente esse aqui que tem a volta deslocada. Começa a doer. Ela acha que é o melhor para a vida dela, mas na realidade é o pior. Quando somos confrontados com a visão do mundo, que o mundo quer que nós tenhamos, é necessário que coloquemos bem firme uma decisão. Porque se você escolher contemporizar, se você escolher se amalgamar, se você escolher se agachar, você vai sofrer mais do que se você estivesse em pé. Você vai cansar mais do que se você estivesse em pé. Nós tocamos nesse assunto ontem pela manhã, durante a vigília. Tocamos bem de leve. Mas nós precisamos ter o nosso coração inteiro, de um lado ou de outro. Deus não aceita uma adoração dividida. Ele não pode aceitar um coração dividido. Ou você é, ou você não é. Ou você mantém firmes os seus princípios, ou você os abandona. Ou você aceita a visão bíblica de Deus para o mundo e entende que tudo isso vai ter um fim, e entende que isso não vai melhorar mesmo, e entende que a solução é a volta de Cristo. Ou você então tem a visão humanista do mundo para o mesmo. A estátua é bonita, é de ouro, a música que é tocada é bonita, e por mais que as coisas não estejam boas, a tendência é que uma hora elas melhorem. Mas quanto custa fazer a vontade de Deus? No verso 17 do capítulo 3, nós temos aqui a voz dos 3 que ficaram em pé, que não se ajoelharam e também não se agacharam. Eles disseram: se o nosso Deus
a quem servimos. Quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo. Olha como que eles eram abusados. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Você entendeu o que esses jovens disseram? Rei, presta atenção numa coisa. Eu vou explicar uma vez só. Nós não vamos nos ajoelhar à sua estátua. Se Deus me livrar, Ele vai me livrar. Se Ele não me livrar, Ele não vai me livrar. E a minha fé não vai ficar abalada por causa disso. Mas eu não vou me curvar à sua estátua. Eu posso ficar pobre, eu posso morrer de câncer, eu posso passar por tragédias, mas eu não vou me curvar, porque eu entendo perfeitamente qual é a visão de Deus para o mundo. E meu querido irmão, minha querida irmã, você que está conosco nessa noite, nos visita, as pessoas por aí não têm a mínima dificuldade em defender os seus pontos de vista, as suas crenças, as suas convicções, as convicções da estátua de ouro. Elas pregam o amor livre, e hoje é até difícil para a gente falar alguma coisa, porque, por exemplo, eu não posso usar a palavra homossexual e pecado na mesma frase. Já vão me processar, está filmando aqui, já lascou tudo, né? Não, já tirei. Mas as pessoas não têm vergonha de expressar suas ideias, e elas falam livremente, abertamente, doa quem doer. Mas nós, muitas vezes, temos vergonha de professar nossas crenças. Estamos aí agachados em meio a multidão, com medo de ficar excluídos. Nossas crenças não estão tão firmes o suficiente para proclamarmos em todos os caminhos. Conversamos, fingimos que não é com a gente, fingimos que não entendemos, mas saiba que Deus precisa de pessoas que permaneçam em pé. Você precisa estar em pé diante da estátua de ouro. Eu preciso estar em pé diante dessa estátua de ouro, porque essa estátua de ouro que se ergue na planície não corresponde à realidade. Não é a visão de Deus para o mundo. E se não é a visão de Deus para o mundo, é mentira. Não vai acontecer. É Ele. É a abominação. E sabe o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde, com as pessoas que seguirem essa abominação, essa visão que não é de Deus para o mundo, elas vão ser obrigadas a reconhecer que elas estiveram erradas. Você sabia que mais cedo ou mais tarde vai existir um dia nesse mundo onde todo joelho vai se dobrar, não perante uma estátua de ouro, mas perante o Deus que criou o ouro. Todo joelho vai reconhecer a divindade de Deus. Mas naquele momento, infelizmente, para muitos, para a maioria, vai ser um remorso tardio. O sentimento de que realmente eu estou errado. Realmente eu estou errado. Realmente eu achei que eu podia fazer o que eu fiz, mas eu não podia. Realmente eu tenho que sofrer pelo que eu pensei, fiz ou imaginei. Capítulo 3, verso 22. Aqueles homens foram lançados naquela fornalha de fogo. O que aconteceu com eles? Nos conhecem a história. Ajuntaram-se os sátrapas, verso 27, capítulo 3. Os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem seus mantos se mudaram, nem cheio de fogo sobre os deles.